Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Hoje nós vamos estudar de forma rápida e objetiva a respeito do nosso bem maior, que é a nossa família. Então eu peço a vocês que se reúnam com a sua família aí na sua casa por alguns instantes, acompanhem esta aula conosco, com certeza será de grande valor e servirá de edificação para a sua família. Nós estamos transmitindo esta EBD, em especial para os nossos irmãos da Congregação da Independência, que pertence às Assembleias de Deus Madureira em Piracicaba. Nosso pastor aqui da congregação é o nosso pastor Pedro Barbosa, que também está debaixo da liderança do nosso pastor presidente Dilmo dos Santos. Antes de nós iniciarmos a lição, eu gostaria de lembrar aos irmãos do nosso culto hoje às 19 horas. Os irmãos que não se sentirem seguros podem ficar em suas casas, que nós iremos transmitir ao vivo através da nossa página no Facebook. Então vamos iniciar agora nesse momento a nossa lição. Você que está com a sua revista poderá abrir na lição de número 12. Você que não possui, pegue a sua Bíblia, também abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos meditar nos Salmos de número 127 e 128. Esses são os salmos que nós estaremos citando ao longo da lição. A lição de hoje tem o objetivo de abordar os temas desses dois salmos, mostrar a importância da nossa dependência de Deus e apresentar quais são os benefícios de uma vida com temor a Deus. O título da lição é Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. O texto áureo se encontra nos Salmos de número 128, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo de número 127 e 128 destacam a relevância de confiarmos e temermos ao Senhor. Isso sem retirar a nossa responsabilidade, essa responsabilidade que está sobre as nossas vidas de também cumprirmos a nossa parte. Então o tópico 1 vai nos mostrar justamente como o Senhor cuida dos seus filhos. Para nós contextualizarmos, nós vamos iniciar falando dos cânticos do povo de Israel, ou seja, dos louvores cantados durante as peregrinações. Por conta das festas que aconteciam, diversos peregrinos saíam de vários lugares para irem festejar em Jerusalém. Essas viagens eram longas, então eles iam cantando canções citadas nos Salmos de número 120 até o Salmo de número 134. Eles iam cantando justamente para se animarem e assim encorajarem a continuar aquela caminhada até Jerusalém. Esses cânticos tinham por objetivos lembrar de todas as bênçãos e milagres que o Senhor havia feito na vida do seu povo, e também lembrar da aliança deles com Deus. Então, durante toda a viagem, o povo de Israel glorificava a Deus pelos benefícios que o Senhor tinha feito através do louvor. Para entendermos melhor esse texto, nós podemos aplicar na nossa vida aqui na terra. Assim como o povo de Israel estava em viagem para Jerusalém, nós estamos aqui na terra de passagem em uma rápida viagem rumo a Jerusalém Celestial. Assim como o povo de Israel era peregrinos, nós também somos aqui nesta terra. O texto que afirma esta informação é 1 Pedro 1,17, que diz assim: E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, assim como o povo louvava a Deus para lembrar de tudo o que o Senhor havia feito na vida daquele povo, nós devemos adorá-lo em todo o tempo durante a nossa vida aqui na terra. Sempre lembrando da maior bênção que o Senhor nos entregou, que foi nos livrar da morte eterna e nos selar com o Espírito Santo para a vida eterna. Espírito esse que é também a aliança que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós como um sinal da esperança manifestada dentro dos nossos corações. Assim como Jesus orienta a nós praticarmos a ceia em memória dele, o nosso louvor, a nossa adoração e em nossa memória sempre deve estar evidenciado o que Jesus fez por cada um de nós na cruz. Se você manter viva a memória daquilo que Cristo fez por você, guardar em seu coração a esperança de um dia morar com Ele,
com certeza, isso vai te tirar forças do fundo da alma para permanecer firme até o destino final. O Salmo de número 127 expressa o favor de Deus em relação às nossas famílias. Essa poesia seleciona ao menos 3 das nossas maiores preocupações em relação à família, que é construir a família, que é a segurança do nosso lar e a criação do lar em si. Então nos leva a perguntar o que tudo isso significa sem o Senhor? A quem nós devemos tudo isso? O Salmo de número 128 fala a respeito da prosperidade do homem que teme ao Senhor. Temer a Deus é procurar viver em obediência a Ele. Faz diferença na nossa vida quando a nossa triste realidade põe em prova a família, quando nós tememos ao Senhor. Porque apesar de nós sermos cristãos, nós não estamos isentos de enfrentar desafios e dificuldades na nossa peregrinação aqui na Terra. Então nós somos totalmente dependentes de Deus. E no tópico de número 2, nós vamos ver quais são os benefícios de viver nesta dependência e em o que consiste viver nesta dependência. O primeiro ato de dependência de Deus é permitir que Ele edifique a nossa casa. O salmista declara que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Edificar aqui no sentido de construir, porque ainda que o povo de Israel pudesse fazer os seus planos, eles só teriam sucesso se estivessem debaixo da direção de Deus. A Torre de Babel, que é citada lá em Gênesis capítulo 11, é um exemplo do que acontece numa construção daqueles que edificam fora dos planos de Deus. Ao invés de levarem a construção ao sucesso, a edificação é levada à ruína. A Bíblia Vida comenta este versículo com a seguinte frase: o esforço humano dissipa-se sem a orientação divina. Ou seja, o esforço humano se torna inválido se ele não está debaixo da orientação de Deus. Nos dias atuais, nós podemos testemunhar e nós vemos diversos casamentos sendo desfeitos. E assim como é de suma importância submeter qualquer plano e sonho à vontade do Senhor, também é necessário conhecer e buscar a vontade dele no momento em que nós formos constituirmos uma família. A Bíblia de aplicação pessoal diz o seguinte: as famílias constroem casa. Os sentinelas, os policiais atualmente, guardam as cidades, mas essas atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Uma família sem Deus, ela nunca poderá experimentar o laço espiritual que o próprio Deus ata os relacionamentos. E uma cidade sem Deus, ela se desintegra devido à sua tamanha impiedade e corrupção. Por isso nós não podemos cometer o erro de deixar Deus fora de todas as nossas realizações. Muito pelo contrário. Porque se nós fizermos assim, essas realizações se tornam inúteis. Então faça de Deus sua prioridade mais elevada. Deixe que Ele edifique a sua casa e edifique o seu lar. O Salmo de número 127, versículo 2, diz que será inútil levantar-se de madrugada e deitar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a Ele, os seus amados, o sono. Neste texto se refere à bênção que está sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. E assim eles podem então descansar em seu sono sem ficar angustiado quanto às necessidades que estão passando. As palavras de Jesus aos discípulos lá em Lucas capítulo 12, e o verso 13 ao 31, diz que nós não devemos andar apreensivos e nem inquietos com o dia de amanhã. Então somente a confiança em Deus é que pode trazer essa esperança que nos traz calma, que nos traz um sono tranquilo, mesmo quando nós estamos passando por dificuldades. No tópico 3 nós vamos falar sobre o temor a Deus e as definições de temor. Elas estão relacionadas justamente à reverência, respeito e honra. Temer a Deus é procurar viver em conformidade com a vontade dele. O Salmo de número 128 destaca vários benefícios para aqueles que temem ao Senhor. O primeiro benefício daqueles que temem ao Senhor é concedido aos que temem a Deus. É a felicidade plena. Então a felicidade plena e uma satisfação completa.
A sua felicidade só está segura em Cristo, a sua satisfação está guardada com Ele. O segredo da bênção está justamente numa vida dedicada a Deus, em obediência à sua vontade. Na vida cristã, a felicidade não está relacionada a riquezas desse mundo, mas como Jesus ensina no Sermão da Montanha, ela está totalmente vinculada em servir a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. É importante se atentar se você não está em um relacionamento interesseiro com Deus, ou seja, buscando apenas as bênçãos materiais que Ele pode prover. A maioria das pessoas que buscam a Deus por interesses próprios, às vezes se gabam dessas coisas que conquistam, tentando usar ainda as bênçãos de Deus como forma de mostrar aos outros que ele é abençoado porque tem sido fiel a Deus. Ele mesmo tenta se convencer disso. E como nós aprendemos em algumas lições passadas, nem sempre uma vida próspera aqui na terra significa a aprovação do Senhor. Isso, com certeza, merece a nossa reflexão. O segundo benefício diz, além de contemplar uma felicidade e a completa satisfação em Deus, o segundo benefício diz que eles comerão do fruto do seu trabalho e irá bem. Então, duas coisas nós precisamos aprender aqui. Primeiro, embora Deus trabalhe por nós enquanto nós dormimos, nós também devemos trabalhar e nos manter ocupados. O trabalho que nós temos é uma bênção que o Senhor deu para as nossas vidas. Por isso nós devemos evitar de ficar reclamando do trabalho, evitar de reclamar que vamos acordar cedo para trabalhar, porque nós estamos indo conquistar o pão de cada dia. Porque esse trabalho é uma bênção que Deus colocou na sua vida, para que através desse trabalho você sustente a sua vida e também a vida da sua família. A segunda lição é que aqueles que vivem uma vida de temor ao Senhor e vivem em obediência a Deus, eles prosperam em seus trabalhos. Por isso o cristão deve viver em um trabalho honesto. Porque além de ele ter um sustento próprio, ele será um canal de bênção para abençoar a vida de outras pessoas que venham a ter necessidade. E não existe, irmãos, algo mais maravilhoso do que você poder desfrutar do salário de um trabalho digno e honesto. É preciso nós termos consciência de que o nosso trabalho é uma bênção divina. Então, o terceiro benefício contido nesses versos diz que o homem que leva a vida em obediência e temor ao Senhor, ele vai influenciar não só a sua vida, mas também a vida da sua família, dos seus amigos, do seu âmbito social, da sua cidade, da sua igreja, do seu trabalho e etc. Ou seja, ele beneficia a toda uma sociedade, a toda uma nação. Então a vida de obediência a Deus, além de garantir essas bênçãos sobre a sua vida passa a ser um canal para abençoar a outras vidas ao seu redor. Com tudo que nós aprendemos na lição de hoje, irmãos, nós podemos concluir então que nós devemos nos atentar em depender do Senhor em todos os nossos planos, em todos os nossos projetos. Em todos esses planos e projetos, o Senhor deve ser primazia. A nossa dependência deve ser dirigida totalmente a Ele. E também que nós devemos viver em temor ao Senhor. Uma vida assim pode nos levar a desfrutar dos benefícios divinos que Deus preparou para esta vida terrena. Eles se resumem em estar plenamente satisfeito e alegre em Cristo, apesar de dificuldades, e também poder desfrutar da bênção que é o trabalho que o Senhor colocou nas nossas mãos. Desfrutar de um sono tranquilo e calmo, sempre com a esperança que o Senhor está no controle de tudo. Com isso nós podemos influenciar positivamente em nossa família e na sociedade que vivemos. Então, por hoje é só, meus irmãos. Eu agradeço os irmãos que permaneceram conosco até o fim desta aula. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, pode nos enviar aqui nos comentários dessa transmissão, ou também através do nosso WhatsApp pessoal. Será um prazer nós podermos meditarmos na palavra do Senhor com os irmãos. Espero que os irmãos tenham um ótimo domingo, que o Senhor possa abençoar você e a toda a sua família. Não deixe de participar dos nossos cultos, mesmo que online, e também das nossas escolas dominicais. A paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser.